Como eu conheci o protocolo soviético? Nesse vídeo, quero te contar um pouco da história, de como eu conheci, o que é, né, alguns princípios básicos que me fizeram escolher por essa metodologia de treino há quase 10 anos, daqui a pouco vai fazer, e os benefícios, né, quais os benefícios que eu vi nesse tipo de treinamento, que me fez adotar esse tipo de treinamento e como que eu observei isso ao longo desses 8, 9 anos já utilizando esta metodologia. Então, só para a gente fazer um recorte, eu comecei a treinar lá em 2005, mais ou menos. E aí era treino, eu ficava testando tudo que era passado ali e nas revistas, né, de musculação, nos fóruns, o que era passado ali na academia era a nossa fonte de conhecimento. E basicamente era o que? Era treino até a falha. Treino até a falha e socar peso e fazer muitas séries. E essa aí que era a vida ali do jovem que estava querendo ficar grande. Meu sonho era ficar grande, era crescer. Basicamente porque tive sérios problemas aí de sofrimento de bullying na infância, autoestima, uma pessoa muito tímido. E aí eu tinha esse desejo de tentar talvez me impor, né, pelo tamanho, pela força, e queria ser grande. E aí eu fui buscando, né, fui crescendo assim, tendo resultado. E quando a gente é mais novo, a gente também não tem muita coisa para se preocupar, não tem muitas responsabilidades, então podia me dedicar bastante ao treinamento. A gente recupera mais rápido, né? Só você ver aí. Ah, a pessoa quando é jovem vai na balada, no outro dia tá zero. A pessoa quando é jovem, sei lá, e tem filho, passa a noite acordada, no outro dia tá zero. Depois que a gente vai ficando mais velho, você sai uma noite de casa para balada ou para uma festa que seja, você dorme um pouco mais tarde, já está arregaçado no outro dia. O filho passou mal ou qualquer coisa que você acordou de madrugada, você está mais velho, você está arregaçado no outro dia. Quando a gente é novo, não. Quando a gente é novo, a gente recupera muito rápido, né? Então, assim, esse era o meu contexto que eu vivia e eu cresci, fiquei grande e aquilo ali se tornou uma parte da minha identidade, digamos assim. Ser grande era uma parte da minha identidade. Já no ensino médio eu já comecei a ficar muito maior que a média dos meus coleguinhas de turma. Naquela época não era tão hype assim a musculação. Então hoje em dia a gente já vê muitos jovens na área aí de treinamento, frequentando academia, etc. Na minha época não era tão comum isso. Pelo menos não aonde eu morava, no meu círculo social. Eram poucas pessoas que treinavam, muito menos ainda alguma que tinha um resultado muito expressivo. Então, rapidamente, eu era aquela aberração no colégio. E, e eu lembro que no meu terceiro ano eu levava marmita de macarrão com ovo para lanchar. Então, enquanto os meus coleguinhas estavam comendo lá salgadinho e tal, eu estava seguindo o que os fisiculturistas falavam e tudo, eu seguia ali na risca. Era macarrão com ovo, 8 refeições por dia, vários e vários quilos de comida. E, enfim, esse aí era o meu contexto, né? E aí, beleza, passou o ensino médio, passou faculdade. A faculdade ainda, né, tem um pouco mais de responsabilidade, mas é quase igual ali no colégio, porque você também tem mais liberdade. E acabou a faculdade, comecei a trabalhar, buscar emprego, não estava tendo muito sucesso profissional, vi o concurso do bombeiro, fui tentar ser bombeiro. Falei, ah, bacana esse trem de ser bombeiro, vou tentar ser bombeiro. E aí tinha uma prova física, e eu nem falei assim, pô, isso aí é fácil, isso aí é tranquilo, né? Embora eu já até contei aqui, né, no canal, em 2010 mais ou menos, um colega meu estava fazendo o CFO da polícia, eu nem pensava ainda em ser militar, e aí ele me zoou lá, que ele me chamou lá para fazer barra, que eu estava zoando ele e não consegui fazer barra. Embora eu levantasse uma vez e meia o meu peso no pulley, né, na puxada pulley. E aí, mas aquilo ali ficou meio que esquecido, né, na minha cabeça. Hoje isso aqui faz muito sentido eu lembrar, principalmente quando eu debato muito sobre esse assunto. Mas nessa época que eu fui prestar meu concurso, comecei a prestar concurso em 2015. Então, já tinha passado 5 anos e eu não lembrava exatamente disso. E quando eu vi o TAF, falei, ah, isso aí é de boa, né? Tiro tranquilo, que eu mais estou acostumado a fazer é treinar.
E aí comecei a perceber que não era tão tranquilo e tão simples assim. Quando eu fui tentar fazer as provas, eu não tive a facilidade que eu imaginava que eu teria. Tive dificuldade, até em provas simples, tipo o abdominal. Eu lembro que da primeira vez eu não consegui fazer o índice para total. Era, sei lá, não era muito abdominal. Era 45 abdominais na época, em 1 minuto. Não era uma coisa muito absurda, mas não consegui fazer. Hoje, eu consigo fazer 80 em 1 minuto. Na época, não consegui fazer na primeira tentativa, né? Aí, obviamente, depois que eu tomei esse choque, eu comecei a fazer um treinamento mais voltado para o TAF. Mas eu ainda não entendia muito sobre aquilo. A única coisa que eu entendia era pôr peso, treino até a falha, no pain, no gain, treino lá dos fisiculturistas. Eu entendia muito disso, eu tinha vivido muito essa realidade. Não tinha vivido uma realidade mais de performance. E ali foi meu primeiro contato, de começar a ter um pouco mais de performance no treinamento. Então eu fui modificando algumas coisas, consegui ir bem no meu TAF de entrada. Não foi nenhuma coisa assim, né, muito além do normal, mas consegui tirar ali uma excelente nota no meu TAF. E aí depois entrei no corpo de bombeiro. E aí vem a questão, né? Agora eu preciso salvar vidas. Só que ao mesmo tempo eu não queria abrir mão da minha identidade de ser grande. Só que ali no início do curso parecia que ser grande era uma coisa que não ia dar certo. Ser grande, ser bombeiro. Porque o tamanho, em tese, limitava bastante, né? Porque eu estava meio que carregando músculos que não eram tão funcionais assim. Então acabava que aquilo ali não me ajudava tanto quanto eu esperava ajudar, quanto eu imaginava que ser grande me ajudaria. E não, na realidade não foi isso. Então eu comecei uma busca, meio que como se algo lá dentro de mim falasse, não, não é possível, tem que ter o jeito. Será que eu vou ter que abrir mão de toda essa massa muscular que eu cultivei aí durante anos? Vou ter que abrir mão dessa identidade, que eu já era o cara grande há muito tempo, né? O cara que é maior do que a média da galera ali. E aí eu ficava com aquilo ali martelando ali na minha cabeça, estudando, pesquisando. E foi quando então eu, por um acaso, me deparei com um protocolo soviético, com um método de treinamento soviético, dos militares soviéticos. E aí o que me chamou a atenção no primeiro momento foi que era uma coisa é, é, muito oposta ao que eu até então fazia. Eu descobri que o que eu treinava era um modo americano de no pain, no gain, treino até a falha, treino extenuante, se não for para ficar dolorido não vale a pena treinar. E aí no outro dia que eu ficava todo arregaçado, eu falava, o treino fez efeito, deu certo, foi bom o treino. E eu estava nessa realidade. E aí eu fui ver lá que dentro dos princípios lá, o, é, eles tinham uma frase que era assim, treinar até a falha é treinar para falhar. Nós não admitimos falhar. Nós queremos o sucesso, então nós treinamos para o sucesso. E eram umas coisas assim muito paradoxal para mim naquele primeiro momento. E aí eu achei interessante, comecei a estudar mais. E, e outra coisa que tinha bastante era o seguinte, é, o militar tem que estar sempre pronto para a missão. Ele não sabe quando que a missão vai acontecer. Ele também não sabe que tipo de exigência a missão vai exigir dele, né? Que tipo de esforço a missão vai exigir dele. Então, ele não pode falar assim, eu não posso correr porque estou com minhas pernas doendo, porque eu treinei perna ontem. Não consigo carregar aqui meu armamento porque meu bracinho está doendo porque eu malhei braço ontem. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que conseguir desempenhar bem a sua função a qualquer momento, porque a qualquer momento pode chegar uma missão e ele não sabe o que a missão vai exigir dele. Então ele tem que estar pronto a qualquer momento e pronto para tudo. Mas ao mesmo tempo que ele tem que estar pronto para tudo, a qualquer momento ele tem que se desenvolver. E como conseguir se desenvolver nesse contexto? Porque você tem que se desenvolver ao mesmo tempo que você está pronto para tudo, a qualquer momento. E esse era o grande paradoxo a partir do qual eles desenvolveram a metodologia de treinamento deles. Então, deixa eu ver.
É. Essa é a base. Estou olhando aqui minha colinha de algumas ideias que eu coloquei. E então, para isso, o que acontece? Eles desenvolveram um sistema de treinamento que esse era o norte deles. Eles não queriam saber de ficar grande. Eles queriam saber de desenvolver bem as suas funções, né? De ao mesmo tempo estar pronto para qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer lugar, para qualquer coisa. E mesmo assim mantendo o treinamento sempre em dia. E aí, quais são os princípios do treinamento? Eu coloquei aqui 3 princípios. Um é não treinar até a falha. 2 é o treinamento antiglicolítico. E 3 é aperfeiçoamento do gesto esportivo. Então, como eu falei, né, treinar até a falha é treinar para falhar, nós treinamos para o sucesso. Então, uma das coisas que eles fazem é evitar o treinamento até a falha. A segunda coisa é que eles treinam também o sistema energético. O sistema energético. E aí dentro do sistema energético, a gente tem o sistema ATP-CP, o sistema glicolítico e o sistema aeróbico. O sistema aeróbico é um sistema que vai usar praticamente oxigênio, gordura em esforços de baixa intensidade. Então você vai fazer uma caminhada, uma corrida leve, aquilo ali vai gastar basicamente gordura e vai ser aeróbico porque ele vai utilizar o oxigênio para poder fazer a quebra daquela gordura ali e transformar em energia. Em esforços de alta intensidade, mais breves, alta intensidade breve vai usar o ATP-CP. Então, um tiro, um levantamento de peso, uma série não muito grande, isso ele vai usar o ATP-CP, que é a energia estocada lá no seu músculo, lá na sua célula. E tem entre um e outro aí, né? Então, o que não é o ATP-CP e não é o aeróbico, é o glicolítico, que basicamente vai usar a glicose. Eu falei que o ATP está estocado na sua célula, não é? Não sei se é bem isso. Mas enfim, ele é um estímulo de intensidade alta e breve. E aí o que não é ATP-CP, não é aeróbico, fica nesse meio termo aí, vai ser o que vai usar o sistema glicolítico. Aí ele sim vai usar o glicogênio estocado no seu músculo ou no seu fígado para fornecer glicose para produzir a energia. E o que acontece? Basicamente, simplificando bastante, o sistema aeróbico e o sistema ATP-CP, eles têm um menor custo de recuperação, ou seja, a gente treinar dentro deles, a gente vai nos desgastar menos, vai ter um menor custo de recuperação. Eles também vão ter uma maior capacidade, um maior potencial de evolução, ou seja, você consegue desenvolver muito essa capacidade aeróbica, você consegue desenvolver muito ali a capacidade do seu ATP-CP. E eles têm uma taxa moderada de desenvolvimento, não é muito rápida. O sistema glicolítico, por outro lado, é um sistema que tem uma taxa mais acelerada de desenvolvimento, porém, o desenvolvimento dele é pequeno e ele tem um alto custo de recuperação. Então, por isso que eles treinam mais no sistema antiglicolítico. Porque, como a gente quer um menor custo de recuperação, porque a gente quer estar sempre pronto para a missão, quer estar sempre pronto para a batalha, eles desenvolveram o sistema de treinamento antiglicolítico. Então, eles vão trabalhar ou na zona aeróbica ou na zona aeróbica e ATP-CP, intervalando uma com a outra. Basicamente essa que é a estrutura da maioria das ideias de treino dentro dessa metodologia. E o terceiro é o aperfeiçoamento do gesto esportivo. Tudo aquilo que a gente quer melhorar, a gente tem que treinar aquele gesto de repetidas vezes para a gente poder ficar bom nele, a gente ficar eficiente nele. Então eu dou o exemplo da barra fixa. Por quê? Porque eu tenho o e-book aí, Protocolo Soviético de Barras Fixas, por isso que eu sempre dou o exemplo de barra fixa. É uma das minhas, digamos assim, especialidades, mas ela pode ser aplicada a qualquer gesto esportivo. Inclusive eu vou deixar na descrição aí o link para você conhecer o Protocolo Soviético de Barras Fixas. Mas basicamente, quando você está fazendo aqui barra,
além de você fortalecer os músculos dorsal, bíceps, que vão te ajudar na barra, você também vai ter uma melhor coordenação intermuscular, uma coordenação intramuscular. Você vai ter maior eficiência do disparo, das sinapses, do seu sistema nervoso central, para mandar esses músculos se contraírem. Então, tudo isso vai levando a uma maior eficiência do gesto esportivo. Ou seja, o seu corpo vai aprender a melhor maneira de você puxar, vai contraindo os músculos, né, como uma orquestra, da maneira mais sinérgica possível, mais coerente, mais convergente para a eficiência daquele gesto. Então, por isso que eu sempre falo, para ficar bom na barra, não adianta você ficar treinando costas, ficar fazendo remada, ficar fazendo puxada, ficar treinando rosca. Enfim, essas coisas vão desenvolver o músculo, mas não vão desenvolver o gesto. E o que é interessante, para quando a gente quer ficar bom na barra fixa, por exemplo, é desenvolver o músculo e os gestos. Só o músculo não adianta. Vai ajudar, mas não é a melhor forma. E aí, para cada, digamos assim, modalidade esportiva, ou para cada gesto necessário no treinamento militar, vão ter os movimentos ali que vão ser os movimentos bases no qual vão ter o treinamento. Então, basicamente esses seriam os princípios, e é os princípios que eu uso no meu dia a dia do meu treino. E quais são os benefícios, né, de treinar assim? Basicamente, o benefício é menor custo de recuperação, então eu consigo estar recuperado mais rapidamente para o próximo treino. Por que isso é interessante? Porque o militar tem que estar sempre pronto, então ele tem que recuperar rápido, porque a qualquer momento para chegar à missão. Por que isso é interessante, que eu acho também, para a minha vida? Porque eu não tenho mais 15, 16, 17, 18 anos. Então, quando eu tinha 18 anos, eu fazia treino extenuante, até a falha e tal, e passava algumas horas, eu já sentia que eu estava recuperado. Agora, hoje, não é bem assim. Hoje eu já tenho 35 anos, já tenho muitas outras responsabilidades. Eu não posso mais ficar por conta de treinar e me recuperar, eu tenho muitas outras coisas para fazer. Então, para mim faz sentido ter um menor custo de recuperação. Aí outra coisa, a gente também tem menos sofrimento. Porque como os treinos não são muito extenuantes, não são no limite, a gente sente menos dor, você não sente aquela queimação no músculo, você não fica fazendo aqueles treinos até a falha, além da falha, depois você vai lá e faz um drop set, faz bisset e não sei o que, e você vai chegando ali num nível de sofrimento muito grande, você não tem isso. Então no outro dia você não está arregaçado, até porque você não pode falar, não vou correr porque minha perna está doendo, eu não posso carregar isso aqui porque meu bracinho está doendo. Não, você não pode estar doendo. Então, é um treino que te deixa mais inteiro para o dia a dia. E o terceiro benefício é sempre pronto para a missão. A partir do momento que também agora eu sou militar, sempre quero estar pronto para a missão. Quero estar pronto para poder agir a qualquer momento. Então, isso faz muito sentido para mim. E aí eu fui observando que, como o meu objetivo também era ficar grande, eu conseguia conciliar as duas coisas. Porque a partir do momento que eu tenho menor custo de recuperação, eu tenho menos dores, eu conseguia, na verdade, otimizar o meu acúmulo de volume de treino. Então, eu consigo, às vezes eu vou treinar para performance, às vezes eu vou treinar para hipertrofia, e quando eu treino para hipertrofia, eu uso a mesma lógica do protocolo soviético, para poder acumular muito volume de treino, com baixo custo de recuperação, e assim ter muito mais volume de treino do que eu fazia, na verdade, quando eu era novo, e fazia no pain, no gain, treino extenuante até a falha. Então, aí assim, aquela lógica, né? Quanto maior o volume de treino, maiores os resultados. Quem treina mais, evolui mais. E aí eu consigo observar que eu consigo treinar mais, me desgastando menos. Eu consigo treinar mais, me recuperando mais rápido, porque o meu custo de recuperação é menor. Então, até para hipertrofia, eu comecei a ver vantagem no método. Eu entrei no método para eu conseguir aprimorar minha performance sem abrir mão do meu tamanho. Mas aí depois eu percebi que o próprio método era interessante, inclusive, para o meu treino de hipertrofia. E aí é por isso que, desde então, eu fui utilizando ele. E tanto para hipertrofia, obviamente, eu tive que ir adaptando ele para hipertrofia,
com os meus estudos de hipertrofia, com meus estudos do protocolo soviético, como que eu consegui juntar uma coisa com a outra. Mas ao longo aí da experiência dos anos, eu fui testando e fui conseguindo, foi dando certo. E é por isso que nesse canal eu falo tanto do protocolo soviético. Porque para mim foi como, sei lá, foi como uma luva. Foi como uma luva. Ele conseguiu resolver um problema e ele não só resolveu o problema, ele me trouxe uma ferramenta que era melhor ainda para o que eu já queria, gostava antes. Né? Vamos supor que eu não virasse bombeiro e que eu queria só ficar treinando para ficar grande. Ainda assim faria sentido eu ter conhecido o protocolo soviético, porque a partir dele eu consigo ter mais resultado, com menos desgaste, acumulando mais volume de treino. Então, é por isso que eu gosto tanto de falar disso. A gente não precisa sofrer tanto assim para ter resultado. A gente não precisa fazer treino difícil. O treino, ele fica mais fácil. Por quê? Porque a gente tem uma menor percepção de esforço. Uma vez que eu não estou tendo que treinar de maneira extenuante, de maneira de buscar dor, de maneira de ir além da dor, de ficar buscando aquele sofrimento, aquela exaustão. Não. Eu estou buscando o quê? Estou buscando o melhor estímulo, o estímulo mais eficiente que vai te gerar mais resultado. E o estímulo mais eficiente que vai gerar mais resultado é justamente aquele estímulo que eu consigo sinalizar a hipertrofia, mas ao mesmo tempo eu consigo me recuperar dele. E se eu consigo sinalizar a hipertrofia com um baixo custo de recuperação, eu consigo dar mais sinalizações de hipertrofia e assim otimizar meus resultados. Então, eu queria trazer essa história para vocês de como que eu acabei conhecendo o protocolo soviético, que ele faz sentido para mim hoje, tanto para performance, quanto para hipertrofia, quanto para tudo combinado. E é por isso que eu divulgo ele tanto aqui. Se você quer conhecer mais do protocolo soviético, deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários, que a gente pode aprofundar mais no tema de acordo com a sua dúvida. Muitos dos vídeos do canal saem justamente das suas sugestões, das suas dúvidas, porque eu quero fazer vídeos que sejam úteis e relevantes para você. Então, se você quer que eu aprofunde alguma parte aqui desse tema do protocolo soviético, deixe aqui nos comentários. Se você quer conhecer meu sistema de treinamento, vou deixar o link na descrição também do protocolo soviético. Se você quiser aprofundar mais no assunto com os materiais que eu já tenho disponível, vai estar lá no link também. E se você gostou, dá um like aí, curte o canal, se inscreve, isso aí ajuda demais a fortalecer aí o canal. E é isso aí, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado.